Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Desejo um dia de vitória, de bênçãos, de paz e harmonia em seu lar. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos preparado para o adorar e reverenciar e bendizer o teu santo nome. Estou feliz com Deus porque o Senhor tem nos dado livramento, que quando nós oramos a Deus e pedimos uma confirmação para Deus, e nós vemos que Deus não confirma, não é para ficarmos tristes, porque sabemos que não vai agradar ao Senhor. E tudo que não agrada ao Senhor não pode nos agradar, porque Deus sabe que irá nos fazer mal. Então é a mesma coisa que esperar o tempo de Deus, né? O tempo kairós de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo que nós temos para aprender com o Senhor. E aprender com a vida, porque a vida nos ensina muito e isso nos torna bastante pessoas de caráter, pessoas com hombridade. Aprendemos a separar as coisas, assim como o apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, fazia coisas de menino, agora quando eu sou homem, faço coisas de homem, né? Coisas santas, coisas que agradam a Deus. É a mesma coisa que falar, separar os meninos dos homens, né? Então, se não agrada a Deus, não vai me agradar. Estou feliz por isso, por este livramento, porque Deus vê o amanhã e eu tenho que aprender a ver o amanhã também. Estou aprendendo com isso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus de uma outra forma, algumas profecias e o cumprimento dessas profecias, para que possamos aprender com o Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o servo sofredor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, aleluias, intercedeu pelos transgressores. Amém. Aqui nós vemos que Jesus cumpriu a profecia, né, do servo sofredor. Então nós vamos aprender um pouquinho algumas profecias e o cumprimento delas, né? Ele será exaltado, uma profecia 52:13 de Isaías: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. O cumprimento dessa profecia se conta em Filipenses 2, versículo 19. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome, que é nome sobre todo qualquer tipo de nome. Então nós vimos que o nome Jesus, né, é nome sobre todo e qualquer tipo de nome, e todo joelho se dobrará perante ele e reconhecerá que Jesus é o Senhor. Aleluias! Outra profecia: ele será desfigurado pelo sofrimento, 52:14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. 53:12. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Hoje muitos, né, de muitos anos atrás, fizeram Jesus bonito, né, branco, de olhos verdes ou olhos azuis, e muitos penduram, né? Jesus não é assim, é que isso se torna uma idolatria, né? Então a palavra de Isaías aqui, tanto em 52:14 como 53:2, fala que Jesus não era assim. Não que Jesus não era bonito. Todos nós somos lindos e bonitos diante de Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aleluias! Então aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia, Marcos 15:17 e 19. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. Nós podemos ter um breve exemplo, breve exemplo, naquele filme daquele ator norte-americano Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Então nós vemos ali que Jesus apanhou muito, muito mesmo, mas na realidade não chega nem aos pés, né, porque Jesus ele realmente apanhou violentamente. Então quer dizer, por amor a nós, por amor àqueles que ainda irão nascer. Então, meus amados,
Vamos fazer valer a pena a obra expiatória da cruz do Calvário. Amém? Então nós vemos a outra profecia. Ele será o mais rejeitado entre os homens. 53, 1 e 3 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Aleluias! E não fizemos dele caso algum. Então, muitas pessoas são desprezadas por aí, mas esquecem que Deus jamais desprezará. Não se sinta rejeitado, não se sinta desprezado por alguém, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor é contigo, Deus Ele é conosco. Em momento propício, Ele vai nos exaltar para a sua glória. Cumprimento. Aleluias. Né? Então nós vemos o cumprimento em João 12, 37 e 38. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Né? No profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Meus amados irmãos, hoje, né, esse século 21 está sendo bombardeado por pessoas pagando para pegar 1.000, 5, 10, 15, 50, 100, 800 mil reais para pregar em congressos grandes, né? Então nós vemos que pessoa que tem a loucura, a insanidade mental de pagar 800 mil reais para pregar, você vê que não há Deus, não tem o Espírito Santo, não há Jesus, porque o Senhor não usa pessoas assim, entendeu? É impossível Deus usar, a pessoa ela vai usar o conhecimento dela, mas ser usada por Deus é impossível, não existe isso na Bíblia, amém? Então que fica consciente que não existe você pagar para pregar, isso é coisa de pessoa sem Deus. Então nós vemos que uma outra profecia, ele carregará nossos pecados e dores, 53, 4. Aleluias, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então nós vemos o cumprimento que se encontra em Romanos 4, 25, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Eu não entendo porque muitos crentes falam que é o meu problema. Este nome problema se torna um Deus pagão. Aqui está provado que Jesus levou nossas dores, nossas angústias, sofrimentos, pecados, os problemas. Então assim, não que nós não vamos pecar, não, nós somos pecadores, né? Mas lavados e remidos com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Para de dar nome, para de colocar nome a deuses pagãos. Não é seu problema, isso não é seu, entendeu? Então aprenda isso, a não colocar nome de Deus pagão. Então nós vemos que o cumprimento se encontra em Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Pedro 2, 24 a 25, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Amém? Então isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Glorifica, exalta o nome do Senhor nesta manhã, que o Senhor tem te preparado para você o exaltar. Aleluias. Outra profecia, eles não expiará com o seu sangue, 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento, Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Quer dizer, remissão fala de perdão, Então, nosso destino era o lago de fogo, não tínhamos misericórdia, mas o Senhor ofereceu Jesus como expiação, como remissão de nossos pecados. Aquele que aceita Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Agora,
do momento que aceita Jesus até o último dia, né, podemos dar conta de nossas transgressões, porque muitos esquecem de pedir perdão ao Senhor. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós vemos aqui outra profecia, morrerá por nós. 53, 6 e 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará? Aleluias. Bendito seja Deus. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra? Aleluias. Glórias a Deus dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O cumprimento, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. Então as profecias têm o seu cumprimento no momento exato. Outra profecia: aceitará voluntariamente nossa culpa e castigo. 53:7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O cumprimento, João 10:11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Pastor, você tem dado a vida pelas suas ovelhas? Hein, pastora? Tem dado vida pelas suas ovelhas? Tem visitado as suas ovelhas de madrugada? Ou você fala, eu não posso orar, como já me aconteceu, uns bons anos atrás eu fui pedir uma oração para certa pessoa e ela me disse, eu não oro de segunda-feira. É cada coisa estranha, mas amém. Né? Pastor, presidentes de campo, vai visitar suas ovelhas. Ah, mas tem os outros. Vai visitar suas ovelhas. Se levanta e vai cuidar das suas ovelhas. Amém? Glórias a Deus. Outra profecia, ele será sepultado entre os ricos. 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Cumprimento, João 19:38-42. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, e que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Isso é bênção de Deus, amados. O Senhor cuida de nós em vida e o Senhor prepara também para nos encontrarmos com Ele. Aleluias! Temos outra profecia. Ele justificará o pecado de muitos. 53:10 e 11. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cumprimento, Romanos 5:15-19. Mas não é esse o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que receber a abundância da graça. O dom da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens,
para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de uns, muitos serão feitos justos. Estamos falando de Adão, né? O pecado de Adão, veio o juízo sobre a terra, né? E Jesus veio para a remissão desses pecados. Então nos tornamos justos diante de Deus. Amados, é bênção para a nossa vida conhecermos mais um pouquinho sobre Jesus, sobre as profecias, sobre o cumprimento dessas profecias. Aleluias! Mais uma profecia. Ele será contado entre os transgressores. 53:12. Vamos ler de novo. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Olha o cumprimento. Marcos 15, 27 e 28. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Outra, Lucas 22:37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Amados, toda a profecia bíblica será cumprida. O arrebatamento da igreja, o anticristo, o milênio, o estado eterno, o juízo final, tudo será cumprido. Tem um prazo determinado, assim como as 70 semanas de Daniel. 69 semanas foram cumpridas profeticamente. Existe a última semana, que é a chamada das 70 semanas de Daniel. Última semana, 7 anos, 3 anos e meio. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo fará um pacto com Israel, né? Dizendo que agora haverá paz. O que eu quero dizer com isso, toda e qualquer tipo de profecia dentro da palavra de Deus será cumprida nos seus mínimos detalhes. É hora de nos prepararmos, é hora de aplainar as nossas vidas, acertar as arestas, consertar a casa, limpar o altar, acertar tudo na nossa vida, porque vivemos uma pré-terceira guerra mundial. Amados, não é brincadeira, as profecias estão se cumprindo. Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Que esta mensagem, que este vídeo possa mudar os seus pensamentos, possa ficar mais íntimo de Deus. Receba que é de Deus esta mensagem. Desejo a você um dia de bênção, um dia de vitória, de paz. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos em Cristo Jesus.